pescadores chegando aqui. Chamaram de boituba muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, tudo isso vai. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos ufanismo, é ótimo teu filho ver. Boa noite a todos. Havendo nenhuma declaração de proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho da Bíblia e logo em seguida ouviremos o hino nacional. Salmos 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se rendeu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e a corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém.
mais tarde, não a leitura. Pedido do vereador está em votação. Os vereadores que concordar permaneçam sentados, que discordar se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a pasta de expedientes recebidos do Executivo. Ofício número 673 de 2004. Boituva, 24 de novembro de 2004. Senhor Presidente, em resposta ao ofício número 274 dessa Casa Legislativa, o qual encaminha a propositura dos nobres vereadores, informamos o que segue. Indicação número 186 de 2004, encaminhada à Secretaria Municipal de Cooperação dos Assuntos de Segurança Pública e Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas. Indicação número 187. Estudaremos a viabilidade de implantação. Indicação número 188 de 2004. Encaminhada à Secretaria Municipal de Serviços Municipais. Moção de profundo pesar número 57. Sugestão foi anotada para posterior atendimento. Moção de profundo pesar número 58. Sugestão foi anotada para posterior atendimento. Sem mais para o momento ou ensejo, expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. Passo ao senhor secretário a pasta de expediente recebido de diversos. Ofício circular número 88 de 2004, processo número 1818 de 2004, Câmara Municipal de Cubatão. Excelentíssimo senhor, em nome do presidente dessa casa, o nobre vereador Luiz Carlos Costa encaminha a vossa excelência a cópia da moção número 15, de autoria do ilustre vereador Luiz Alves da Rosa, aprovada em sessão ordinária desse legislativo, realizada no dia 9 do mês corrente. Nessa oportunidade, renovamos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, José Eduardo Pereira de Araújo, chefe da divisão administrativa. Em anexo, cópia da moção. Passo ao senhor secretário a pasta de indicações. Indicação número 192 de 2004. Senhor Presidente e prezados vereadores, o vereador que subscreve solicita que seja encaminhada ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação: passar a máquina nas estradas do bairro Água Branca. Solicito também que seja fiscalizada nas demais estradas rurais e também executado tal serviço, como as chuvas recentes, as mesmas ficaram danificadas. A sessão em 26 de novembro de 2004, sessão de Correia Vereador, subscrita pelo vereador Pedro Fernandes de Souza. Passo ao senhor secretário a pasta de moções. Moção número 64 de 2004, moção de congratulações. Senhor Presidente e prezados vereadores, os vereadores que subscrevem solicitam que após a tramitação regimental seja proposta à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações aos funcionários do Departamento Municipal de Trânsito pelos serviços que estão sendo executados no trânsito de nossa cidade, trabalhando com competência e eficiência, de forma de proporcionar segurança aos municípios. Sala de sessões 26 de novembro de 2004, Pedro Fernandes de Souza, vereador, subscrito pelo vereador Celestino Correia. Moção número 64/2004, de autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza e subscrito pelo vereador Celestino Correia, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordaram permanecem sentados, que discordaram se levantam. Aprovado. Moção número 65 de 2004, moção de congratulações. Senhor Presidente e prezados vereadores, o vereador que a subscreve solicita que após a tramitação regimental seja proposto à mesa da Câmara Municipal de Boituva uma moção de congratulações à Polícia Militar da nossa cidade,
pela atuação que a mesma vem desempenhando na defesa dos interesses da coletividade, agindo com presteza na garantia da ordem pública, buscando com isso a melhoria da qualidade de vida de todos. Sala Sessões, 26 de novembro de 2004, Pedro Fernandes de Souza, vereador. Moção número 65/2004, autoria do vereador Pedro Fernandes de Souza, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar permanecem sentados, que discordar se levantam. Aprovado. Palavra livre. Não há para mais alguém se tratar, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos. Desbravadores chegando aqui, chamaram de Boituva muitas cobras na língua indígena tupi. A terra abençoada e prometida, da fé que faz a força do labor, da hospitalidade, o dom de bem servir ao próximo com muito amor. Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. O trem de ferro da Sorocabana fez o progresso chegar aqui. Na época a cidade criou fama com as lavouras do abacaxi. Depois o algodão e hoje a cana são frutos do teu solo produtor. Uniram-se a indústria e o comércio aos ideais do agricultor. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não se esquece nunca mais. As chácaras, os campos e as fazendas, os grandes aras, dos rituais. Aqueles que procuram aconchego em teu sossego, buscar a paz. Dentro do civil paraquedismo, o polo do turismo e do lazer. Boituva nós sentimos o fanismo, é ótimo teu filho ser. De Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço à vereadora Patrícia que faça a leitura do texto da Bíblia e logo em seguida ouviremos o hino nacional. Segunda Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filhos de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouve-me, Asa, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscares, o achareis, porém se deixares, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus,
e sem sacerdote que ensinasse e sem lei. Mas quando, na sua angústia, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, o buscava e o achava. Amém. Passo ao senhor secretário a ata da última sessão para fazer a leitura. Senhor presidente, pedirei para o senhor consultar as demais partes da leitura. Pedido do vereador Celestino está em votação. Os vereadores que concordaram com esse ato, que discordaram, se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário. Passo de expediente recebido diversos. Telegrama do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde. Senhor Presidente, informando a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento ao artigo 1º da Lei número 9.452, de 20 de março de 1997, conforme os dados abaixo. Beneficiário, Prefeitura Municipal de Boituva, data da ordem bancária, 19 de novembro de 2004, valor bruto de R$ 4.790,06. Competência mês 10 de 2004. Programa de pagamento, teto financeiro de epidemiologia e controle de doenças.
Destacamos que as informações sobre a liberação de recursos estão disponíveis no endereço eletrônico www.nacionaldesaúde.gov.br ou ainda através da ligação gratuita pelo número 0800. Presidente, eu sinto a porta. Senhor Francisco. Passo ao senhor secretário, passo o projeto de lei do Executivo. Ofício número 680 de 2004, 8/29 de novembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 48 de 2004, de 29 de novembro de 2004, que declara Zona de Expansão Urbana, área pertencente ao espólio de Luiz Antunes Bertolassini, localizado no bairro Santo Antônio Velho, com área de 82.785 hectares. Certo que, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo, agradecemos e expressamos nosso processo de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcucci, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 681, 8/29 de novembro de 2004, senhor Presidente. Pelo presente, estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 49, de 29 de novembro de 2004, que declara a Zona de Expansão Urbana, a área pertencente ao espólio de Luiza Antunes Bertolassini, localizado no bairro Santo Antônio Velho, com área de 82.077 hectares. Certo que, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis, ao ensejo agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcucci, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 682 de 2004, 29 de novembro de 2004. Senhor Presidente, através da presente mensagem encaminhada à apreciação e deliberação deste ingresso plenário, esse projeto executivo municipal encaminha aos nobres vereadores o projeto de lei número 050 de 2004, de 29 de novembro de 2004, que autoriza o executivo municipal a celebrar contrato de comodato com a Associação de Moradores e Proprietários de Loteamentos Vivendas do Parque, para os fins que especifica e das outras providências correlatas. A propositura tem por finalidade autorizar a referida entidade a utilizar a área pertencente ao patrimônio público municipal, com o intuito de buscar a criação dessa associação representativa no processo de planejamento municipal, visando a cessão de áreas institucionais de interesse comunitário a serem destinadas à instalação de equipamentos urbanísticos, respeitadas as disposições previstas na Lei Orgânica Municipal. Em conformidade com a minuta padrão de contrato de comodato que acompanha o mencionado projeto de lei, a comodatória se compromete a manter as áreas em perfeito estado de conservação, procedendo, portanto, à execução de serviços de manutenção e adaptação aos planos destinados à execução dos projetos urbanísticos. Assegura ainda o contrato de comodato que os melhoramentos executados pela comodatária passarão ao patrimônio público municipal, sem qualquer ônus para os cofres públicos municipais. Esses, senhores vereadores, são os aspectos principais das razões motivadas para a apreciação do anexo do projeto de lei, os quais reduzem o significado da mensagem agora submetida à consideração dos ilustres vereadores que compõem essa Câmara, esperando que apreciem a matéria com especial atenção. Confiante que os nobres edis dessa augusta Casa Legislativa apreciem com atenção merecida e, posteriormente, aprovem o presente projeto de lei em conformidade com o que preceitua o artigo 82 da Lei Orgânica do Município, por ser medida inteira
Justiça. Atenciosamente, Edson Marcos, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 683 de 2004. Boituva, 29 de novembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 051 de 2004, de 29 de novembro de 2004, que dispõe sobre a alienação de lotes nos termos da Lei Municipal número 1039 de 97, de 9 de abril de 1997. A. Sanepur Transportes Urbanos e Rodoviários Limitada, para que ali instale a sede regional da empresa que atua em Boituva, em outras cidades da nossa região, no ramo de transporte coletivo. Referidas áreas tinham sido doadas em 24 de junho de 2003 à empresa BSS Comunicações Sociedade Comercial Limitada, que em 26 de novembro de 2003 acabou por desistir de sua implantação em nosso município. Cópias de documentos em anexo. Serve, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis ao ensejo. Agradecemos e expressamos nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 684 de 2004. Boituva, 29 de novembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 052 de 2004, de 29 de novembro de 2004, que autoriza o Executivo Municipal a formalizar cessão gratuita de imóveis residenciais através do programa Morar Melhor e das outras providências. Certos, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis. Ao ensejo, apresentamos nossos agradecimentos e protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 685 de 2004. Boituva, 30 de novembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos caminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 053 de 2004, de 30 de novembro de 2004, que autoriza o Poder Executivo Municipal a desafetar e devolver o terreno urbano do município de Boituva e das outras providências. Certos, como sempre, de contarmos com os nobres edis ao ensejo, expressando nosso protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 690 de 2004. Boituva, 1º de dezembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores o projeto de lei número 054 de 2004, de 1º de dezembro de 2004, que dispõe sobre a permissão para pouso e decolagem de aeronaves na pista homologada em área pertencente ao município e das outras providências. Certo, como sempre, de contarmos com a atenção dos nobres edis ao ensejo, apresentamos e agradecemos o protesto de estima e consideração. Atenciosamente, Edson José Marcus, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Ofício número 692 de 2004. Boituva, 1º de dezembro de 2004. Senhor Presidente, pelo presente estamos encaminhando a apreciação de Vossa Excelência e dos demais vereadores
Projeto de lei número 055 de 2004, de 1º de dezembro de 2004, que dispõe sobre a denominação de rua da Vila Ginasial, certo? E como sempre, de contarmos com a atenção dos nomes de pista, ao ensejo, apresentamos nossos agradecimentos e protestos, estima e consideração. Atenciosamente, Edson Zé Marcúcio, prefeito municipal. O projeto será encaminhado às comissões para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário a pasta de pareceres das comissões. Parecer das comissões permanentes ao projeto de lei número 46 de 2004, de autoria do Executivo. Projeto de lei assim especificado, de autoria do Executivo, estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício de 2005. Quanto ao texto do projeto, sua redação é legal, está elaborado em conformidade com os princípios regimentais e constitucionais vigentes, incluindo-se a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa da nova redação, a linha B do artigo 4º do projeto de lei número 46 de 2004, de 29 de setembro de 2004, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício de 2005, de autoria do Executivo. A linha D do artigo 4º do projeto de lei número 46 de 2004 passa a viger com a seguinte redação: artigo 4º. B. Abrir créditos adicionais suplementares até 7,5%, 7,5% do orçamento da despesa. E, assim, essa comissão, pelos seus membros que abaixo subscrevem, opinam pela aprovação desse projeto, por meio do Executivo, remetendo ao plenário para discussão e votação. Ao plenário para deliberar é nosso parecer. Salas comissões, 26 de novembro de 2004. Comissões permanentes. Justiça e Redação, Décio de Camargo, presidente. Celestino Correia, vice-presidente. Noêmia Genaro Nunes de Souza, membro. Finanças e Orçamento, Marivaldo de Campos, presidente. Orley Ivan Cardoso, vice-presidente. Patrícia Cristina Fonsin, membro. Parecer das comissões permanentes está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem com sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Passo para o senhor secretário para projetos de resoluções e decretos legislativos. Projeto de Decreto Legislativo número 30 de 2004, de 3 de dezembro de 2004. Concede título de cidadão boituvense. O presidente da Câmara Municipal de Boituva faz saber que o plenário aprovou e ele promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão boituvense ao ilustríssimo senhor José Aparecido Cristo pelos relevantes serviços prestados à comunidade boituvense. Artigo 2º. O diploma referente ao presente título será entregue em sessão solene a realizar-se em data a ser marcada. Artigo 3º. A despesa decorrente do presente decreto correrão por conta de dotações orçamentárias restantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala de sessões de 3 de dezembro de 2004, Joemir Pereira de Camargo, vereador. O projeto será encaminhado à comissão para receber seus pareceres. Passo ao senhor secretário a pasta de requerimentos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 104 de 2004. Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro,
Casado, vereador, usando suas atribuições legais, requer à mesa, após o ouvido plenário, ser oficiado ao chefe do Poder Executivo Municipal, a fim de que informe a esta Casa e apresente os documentos comprobatórios sobre as seguintes indagações e sobre as penas de lei. Número 1. Qual a destinação de cada equipamento utilizado no laboratório municipal, considerando que o mesmo foi desativado e os seus serviços foram delegados a um particular? Isto posto, ciente que Vossa Excelência saberá cumprir dignamente o papel de fiel representante dessa Casa de Lei, pede processamento e cumprimento. São as sessões de 26 de novembro de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 104/2004, a autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho está em discussão. Senhor presidente, esse requerimento se faz necessário porque eu não tenho conhecimento de onde andam as estufas do laboratório que foi montado onde hoje funciona a Casa da Cultura, é isso, onde faz aula de danças. Então era um laboratório completo, com todos os equipamentos, aonde atendia toda a demanda do município e misteriosamente desapareceram essas máquinas e eu gostaria de saber o que foram realmente feitas com elas. O requerimento está em votação. Os vereadores que procuraram sentados, os horários se levantam. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 105/2004, Raul Gomes da Silva Filho, brasileiro, casado, vereador, usando de suas atribuições legais, requer à mesa, após o ouvido plenário, seja oficiado o chefe do Poder Executivo Municipal, a fim que informe e encaminhe a essa Casa o processo licitatório referente à compra do veículo tipo Jeep utilizado para as rondas nos bairros rurais. Isto posto, ciente que Vossa Excelência saberá cumprir dignamente o papel de fiel representante dessa Casa de Lei, pede processamento e cumprimento. São as sessões de 26 de novembro de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento 05/2004, de autoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Senhor presidente, mais uma vez eu venho, através desse requerimento, tornar essa Câmara mais participativa, para que ela cobre com mais determinação todos os processos de licitação que vem sendo feito no município. Os vereadores têm que ser comunicados para acompanhar as tomadas de preços, as empresas que entraram, que receberam essa carta convite, para que no momento da votação, desde da votação do orçamento, saber aonde está sendo investido o dinheiro público. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordar com ele sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Boituva, requerimento número 106/2004, por Lei Ivan Cardoso, brasileiro, casado, vereador, usando suas atribuições legais, requer à mesa, após o ouvido plenário, ser oficiado a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, expondo e requerendo, considerando a implantação do loteamento do bairro Campo Boituva, denominado loteamento recreativo Campo Belo, de propriedade do senhor Francisco Gavioli, insta a ressaltar que a instalação de água no referido loteamento somente foi efetivada até a sua entrada, contudo para serem direcionados até os lotes, necessário se faz a instalação de bombas. Entretanto, até a presente data, a Sabesp ainda não providenciou as instalações necessárias e os adquirentes dos lotes não podem construir devido à falta de água. Diante desse fato, requeiro que a Sabesp informe quais providências que estão sendo tomadas para sanar este problema e
e qual o prazo previsto para a regularização e, consequentemente, os lotes possam estar recebendo água. Sala de sessões 3 de dezembro de 2004, por lei Ivan Cardoso, vereador. Requerimento número 106/2004, leitoria do vereador por lei Ivan Cardoso, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordar fiquem sentados, que discordar se levantam. Aprovado. Requerimento número 107 de 2004, senhor presidente, prezados vereadores. O vereador que a subscreve não compareceu na sessão ordinária do dia 29 de novembro, realizada nessa Câmara Municipal, às 19 horas, por motivo de saúde, conforme comprova o atestado médico em anexo. Diante do exposto, requer a aprovação deste requerimento pelo plenário em cumprimento ao que dispõe o artigo 4º, parágrafo único da Lei nº 1329 de 2000. Nesses termos, pede deferimento. Sala de sessões de 3 de dezembro de 2004, Raul Gomes da Silva Filho, vereador. Requerimento número 107/2004, leitoria do vereador Raul Gomes da Silva Filho, está em discussão. Está em votação. Os vereadores que concordarem permaneçam sentados, que discordarem se levantam. Aprovado. Passo ao senhor secretário a pasta de moções. Senhor presidente, antes de ir das moções, eu gostaria de fazer uma indicação verbal. Pois não. Pedir para a administração pública que olhe um pouco pelas nossas praças, que estão sujas, uma vergonha, como se Boituva não arrecadasse o suficiente para manter umas praças limpas e organizadas. Estive essa semana em 2 praças que dão vergonha. O mato está cobrindo as pessoas, que é uma praça localizada no Velho Primo, próximo a Valverde, e a outra praça na cidade de Jardim. Não tem placa indicando o nome, só sujeira, rato e um coreto abandonado que serve de motel, envergonhando os vizinhos que não podem sair para fora e não podem dar uma volta nessa praça ou sentar nesse calor, porque o abandono e o descaso é total. Moção número 66 de 2004, moção de profundo pesar. A mesa diretora da Câmara Municipal. Propomos à mesa, após o vídeo plenário, ser constado em acta oficiado à família de uma moção de profundo pesar pelo falecimento do senhor Irineu Húngaro, de tradicional família de nossa cidade, que com o seu falecimento causou profunda dor e tristeza em todos que o conheciam. Propõe ainda que seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que seja estudada a educação do nome do senhor Irineu Húngaro a uma rua própria da municipalidade. Sala de sessões 3 de dezembro de 2004, Valverde de Campos, presidente, subscrito pelos demais vereadores. Dispenso a discussão e votação para mesmo estar subscrito por todos os vereadores. Aprovado. Palavra livre. Uso da tribuna. Fará uso o vereador Raul, assuntos diversos. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, senhores, senhoras, eu peço desculpa pelo atraso que hoje ocorreu nessa casa. É que o vereador Marcos Sarumi entrou com a emenda mexendo na participação
onde o prefeito tem autonomia para usar o dinheiro público sem que passe por essa casa. Era previsto que o prefeito poderia usar 15% do total. O vereador Marcos Sarubi entrou com a emenda derrubando esses 15% e deixando 7,5%. Foi uma emenda novável que só faz valorizar essa casa, e o vereador Marcos Sarubi está de parabéns, porque entrando com essa emenda, esta casa na próxima legislatura está sendo mais valorizada. E os parabéns, vereador. Senhor presidente, para os vereadores que não têm o conhecimento de alguns documentos que o senhor prefeito municipal teria que ter enviado a esta casa 30 dias antes das eleições, e o mesmo não fez, não enviou. Então, senhor presidente, eu vou ler aqui um requerimento para que os vereadores tomem conhecimento, e a população, o Conselho de Ética, o Comitê de Política que está sendo formado pela Igreja, que está muito bem representado. Emenda pedido de cópia do relatório da situação da administração municipal. Requerimento 108/2004. O vereador que essa subscreve pede o presente, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, vem à presença de Vossa Senhoria requerer o fornecimento de cópias do relatório da administração municipal, fornecido pelo senhor prefeito municipal a esta Casa de Leis, a fim de analisar o que segue: dívida do município por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, inclusive das dívidas em longo prazo e encargos decorrentes da operação de crédito, informando sobre a capacidade da administração municipal a realizar operações de crédito de qualquer natureza. Item 2. Medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal de Contas. Prestação de contas de convênios celebrados com os organismos da União e do Estado, bem como recebimento de subvenções ou auxílios. Situação dos contratos com concessionárias e permissionárias do serviço público. Estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados. Informamos sobre o que foi realizado e pago e o que há por executar e a pagar, com prazos respectivos. Transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de mandamento constitucional ou de convênio. Situação dos servidores do município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados em exercício. Isto posto ciente que Vossa Senhoria saberá cumprir dignamente o papel fiel de representante desta Casa de Leis, pede processamento e cumprimento. Salas das sessões, 1º de dezembro de 2004. Este requerimento não vai para votação porque é destinado ao presidente da Câmara. Todos esses itens, esses documentos, o prefeito teria que ter nos enviado 30 dias antes das eleições. O mesmo não fez, como não faz com nada que a gente pede. Dando ainda continuidade, quando este vereador solicita um requerimento do prefeito, este vereador quer resposta detalhada, minuciosa, na íntegra. Mas o senhor prefeito municipal não o faz. Entre vários requerimentos que eu elaborei e eu pedi para o prefeito, que é minha obrigação de fiscalizar o dinheiro público, de fiscalizar os atos do prefeito, o que ele me responde? Eu vou ter o prazer de ler para os senhores, para o comitê, que eu acredito que vai ser uma força somar com esse legislativo, para os senhores vereadores, o descaso do Poder Executivo perante esta Casa de Leis. Em um dos seus ofícios,
que ele só respondeu porque este vereador entrou na justiça alegando crime de responsabilidade fiscal, o qual o prefeito se negou veementemente a responder. Então a juíza expediu e ele mandou pela metade, como se ele fizesse este vereador de palhaço, não respeitasse a vontade do povo, porque o povo, quando elege um vereador, ele elege um representante à altura, confia nesse representante, espera muito desse representante. O prefeito respondeu nesse ofício que a juíza expediu, ofício 0655, ele respondeu assim: em cumprimento ao ofício 0632 de 2004, de 25 de 10 de 2004, que atendia a determinação de Vossa Excelência relativa ao processo 1778, encaminhando através do presente informações solicitadas pelo senhor Raul Gomes da Silva Filho, no ofício protocolado da Prefeitura sobre o número 004892. Em resposta ao item 1, informando que os gastos efetuados por este município, através da modalidade de dispensa de licitações, foram de R$ 2.735.000,657 do dia 2/1/2004 até dia 30/9/2004, ou seja, deu 9 meses. Foram gastos R$ 2.735.057. Eu pergunto, aonde? Que obras tem nessa cidade que o prefeito usou este valor, sem pedir autorização dos vereadores, sem consultar ninguém, a seu bel prazer? Obras executadas como escolas é feita através de licitação, mandada nesta casa e votada. Caminhódromo também foi votado nesta casa, não está incluída nesses valores absurdos. Calcule, senhores, quanto daria para fazer com R$ 2.750.000? Equiparia o Hospital São Luís, que está precário, com todos os equipamentos. Contrataria uma equipe de primeira para atender o município de Boituva, que o nosso hospital, infelizmente, vive em UTI. E quem paga por isso? Somos nós, é a comunidade. Porque não sabemos onde está sendo usado esse dinheiro. Ele não precisa consultar ninguém para gastar isso. Detalhe, senhores, quando eu peço aonde e quanto, ele me manda uma relação de nome, sem constar valores. Isso aqui não é resposta. Tanto é que a excelentíssima senhora juíza não aceitou esse ofício e expediu na tarde de sexta-feira, dia 30/11, o mandato de intimação. Eu vou ler para os senhores também a conclusão da juíza. Conclusão: em 30/11/2004, faço esses autos concluso a meritíssima senhora juíza de direito, a doutora Ana Cristina Paes Nery, o processo 1778. Lamentavelmente, mais uma vez, a autoridade coatora engendra obstáculo para não cumprimento de decisões judiciais, o que não pode ser admitido. O pedido constante na inicial é suficientemente claro, dispensando maiores indagações, não havendo, portanto, qualquer motivo que pudesse ensejar outra interpretação, configurando tal atitude ato meramente proletário do impetrante. O poder judiciário não pode ficar à mercê de intrigas políticas e pessoais, do modo que suas decisões configurem verdadeiras letras mortas, sem qualquer efeito.
sem qualquer efeito prático. Assim, intime-se a autoridade coautora pessoalmente para que no prazo improrrogável de 24 horas cumpra integralmente a liminar concedida na forma requerida pelo impetrante, sob pena de instauração de inquérito policial por crime de responsabilidade fiscal e outras sanções aplicáveis à espécie a partir do decurso do prazo. Boituva, 30 de novembro de 2004, excelentíssima senhora juíza Ana Cristina Paes Nery Quignola, juíza de direito. Isso significa, senhores, que após o prefeito ser oficialmente intimado, ele tem 24 horas para responder na íntegra os meus requerimentos. Para ser mais preciso, requerimentos esses onde se fala do SOS, que sequer o prefeito municipal me respondeu uma só palavra do requerimento que eu elaborei pedindo informações, aonde os senhores sabem que eu fiquei sabendo através de jornais que a professora Assunta, que eu acho uma coincidência tremenda, ser esposa de um vice-prefeito, ser a tesoureira dessa entidade, onde eles chamam de ONG. ONG essa que é mantida 100% com verba do município, com verba da prefeitura. Será que seria esse o mistério? Ou medo que o prefeito não me responde o requerimento? Senhores, o prefeito foi até São Paulo, atrás de desembargadores, atrás de deputado, querendo burlar a lei de responsabilidade fiscal. Mas, como todos sabem, este país está sendo moralizado. Políticos corruptos estão perdendo a vez. Recentemente foi quebrado o sigilo bancário de um deputado e de um vice-prefeito de São Paulo, o senhor Gilberto Kassab, o senhor sabe muito bem, aonde tentou lesar a União, omitindo informações no seu imposto de renda. Recentemente, o senhor Ademir Orsato, prefeito de Tatuí, numa tentativa desesperada de manter no poder com suas corrupções, perdeu em São Paulo seus direitos políticos, perdeu a prefeitura de Tatuí. Assim como tantas outras cidades, estes mesmos prefeitos, que não respeitam a Casa de Leis, uma Câmara Municipal que é soberana, que é distinta, Executivo, Legislativo e Judiciário. Cada um tem o seu poder, cada um sabe o que deve fazer. Boituva, o Executivo quer mandar em tudo, o Executivo quer ditar regras, como se nós, os vereadores, não fôssemos ninguém. Chega, tem que dar um basta nisso, e o povo tem que participar. Os senhores não entenderam nada desses projetos que foram lidos. O povo tem que ter cópia do projeto, tem que ter ciência do que está acontecendo, porque o que é votado aqui, eu já disse e vou repetir, influi na vida dos senhores. Vamos fazer uma participação mais intensa, com mais gente, vamos cobrar os nossos direitos, porque o povo tem direito de cobrar. Eu tenho aqui em minhas mãos 2 cartilhas que já foi me passado pelo Comitê de Política da Igreja. Chama-se Eu, Tu, Ele e o Nosso Dinheiro. Senhores, quem quiser adquirir, está comigo, pode me procurar e tirar cópia. Senhor presidente, mais 5 minutos eu estou encerrando. Você está esgotado, né? Tire cópias. Eu não tenho direito a 2 minutos. Participe. São 2 cartilhas
com um conteúdo claro, transparente, aonde se os senhores cobrar, os senhores pedir e exigir, porque a arma dos senhores é o voto, vamos fazer valer a pena o nosso voto. De que maneira? Vindo na Câmara Municipal, participando, indo no Comitê de Ética de Política que o Padre Almir está constantemente divulgando na igreja, nas missas. Vamos ser uma população mais participativa e conhecer a lei que essa Câmara cria. Ir à Prefeitura e pedir do senhor prefeito, porque todo cidadão tem direito de saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com o nosso dinheiro público. Não é só o vereador que tem a obrigação de cobrar, o cidadão pode ir lá e pedir e exigir que a Prefeitura tem que estar de portas abertas para os senhores. Infelizmente eu não posso mais complementar porque já estourou o meu tempo. Padre, obrigado pela sua presença e traga cada vez e mais gente para esta casa. Para uso da tribuna, vereadora Patrícia. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, imprensa presente. Gostaria de agradecer primeiramente também o Comitê de Ética na Política. Padre Almir está sempre conosco, nos prestigiando e juntando forças para o Legislativo. Com relação à nossa comissão especial para a nova construção da Escola de Ensino Médio para 2005, foram colocados, nós mandamos vários ofícios onde recebemos respostas evasivas. O primeiro ofício foi dito que a capacidade para 2005 é para 2025 alunos, que não há necessidade, que Boituva não precisa, ele não tem demanda para atender alunos, que a escola está comportando. Depois também no ofício mais à frente, ele falou que as nossas informações foram evasivas e poucos convincentes. Atende adequadamente o atendimento dos alunos matriculados este ano. Isso a Secretaria da Educação em São Paulo dizendo. Mais à frente, nós fomos até a Constituição Federal. O ensino é de tal importância na vida das nações civilizadas, que passou a figurar na Constituição Federal como dever do Estado e direito dos indivíduos, conforme preceitua o artigo 205 da Constituição Federal. Mais à frente, no artigo 206, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: garantia de padrão de qualidade. É que hoje a nossa escola de ensino médio não nos garante qualidade. Ainda no artigo 208 da Carta Magna, vislumbramos que o dever do Estado na educação será efetivado mediante a garantia de progressiva universalização do ensino médio. Mais um artigo além, 208, inciso 2 da Constituição, expressando que o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sob verba irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Se a situação não fosse realmente desesperadora, nós, vereadores da comissão que foi formada, não perderíamos nosso tempo e nem ocuparíamos o tempo de outras pessoas com assuntos sem relevância alguma. Pelo contrário, a situação é séria, caótica, sim. Exige atenção à população boituvense e sente vulnerável, carente, angustiada e os alunos sem perspectiva quando terminam o ensino fundamental. Então, nós fomos até o gabinete do deputado João Caramês na sexta-feira, eu como presidente da comissão, nossa amiga vereadora, por motivos maiores, Noêmia, não pôde estar presente, mas o professor Luca esteve junto conosco. Também convidamos o nosso amigo Nelson Doriguelo, que foi eleito para 2005, e nós estivemos lá, levando todas essas informações, e ele disse que vai intervir junto ao governo do Estado para atender essa reivindicação com bastante carinho. Então, nós esperamos que essa comissão, ou a outra formada em 2005, por essa casa, venha estar junta para que nós possamos estar buscando essa nova escola de ensino médio. O deputado propôs buscar
junto com a dirigente do ensino, Itu, ele estará vindo visitar a escola de ensino médio aqui, porque tudo que as respostas que a secretaria mandou são todas evasivas, porque para eles lá no gabinete a escola atende adequadamente, com salas, número normal de alunos, tudo do bom e do melhor, e não é isso que acontece. Então eu fiz o convite para ele, estará vindo em Boituva, nós estaremos marcando uma reunião com a dirigente do Itu, que ela é responsável pelo ensino médio, e eu gostaria que o padre Almir, junto ao Comitê de Ética da Política, ele propôs na semana passada de estar fazendo junto à população um abaixo-assinado. Eu gostaria que o senhor pudesse estar junto à comunidade a fazer esse abaixo-assinado e colher o maior número de assinaturas possíveis. E nós estaremos intervindo e levando para a dirigente de Itu, que é responsável. Só assim ela vai ver o quanto nossa escola de ensino médio é carente e precisa de uma nova escola. Conto com a colaboração de todos. Obrigada. Vereadora Patrícia, me permite uma pergunta? Sim. É do conhecimento da senhora que a senhora está preocupada com a nossa educação, que existe uma verba do Fundef destinada exclusivamente aos professores da educação? Sim. A senhora sabia que tem funcionários no posto de saúde trabalhando de recepcionista, de assessor de departamento, sendo pago com o dinheiro do Fundef? Sim. Isso é legal? Não, o que eu estou questionando é a escola de ensino médio, a capacidade de atender e a demanda que hoje exige. Não me interprete mal. Só para saber se a senhora tem esse conhecimento. Que eu acho que a senhora... De funcionários, professores, não, pagos pelo Fundef? Não é professor, é recepcionista, simplesmente recepcionista. Fez um concurso público para recepcionista. Detalhe, não foi aprovado. Foi contratado, estava no posto de saúde, recebendo uma verba do Fundef, que é do governo federal, destinado exclusivamente para a classe dos professores. Eu posso dizer ao senhor, vereador, que com certeza, se nós averiguarmos, pode até ser necessidade de não ter números classificados. Jamais. De secretários. Não vamos defender secretários. Não. Tem muitos concursados. Isso é só troca de favores políticos. Eu tenho documento, eu chego aqui o cartão ponto, aonde essas pessoas, esses funcionários, recebem pelo Fundef, aonde jamais poderia estar recebendo. Concordo. Eu vou passar para a senhora tome esse conhecimento. Vamos estar juntando informações. Vamos. Assim nós poderemos melhorar a qualidade de ensino, o salário dos professores, o dinheiro destinado à pessoa certa e não com desvio de função. Certo? Quanto mais rápido possível. Irei apoiar a senhora. Assim, eu acho que todos que estiverem aqui no mandato de 2005 têm que abraçar essa causa, porque não, sozinhos nós não vamos fazer nada. Mas juntos nós venceremos. Nós vamos abraçar e eu, além de abraçar, vou denunciar o Ministério Público. Com certeza. Obrigada. Ordem do dia. Passo ao senhor secretário a emenda modificativa. Emenda modificativa. Da nova redação, a linha D do artigo 4º, parágrafo, do projeto de lei número 46 de 2004, de 29 de setembro de 2004, que estima a receita e fixa a despesa do município de Boituva para o exercício 2005 e 2005 de autoria do Executivo. A linha D do artigo 4º do projeto de lei número 46 de 2004 passa a vigir com a seguinte redação: artigo 4º. Letra D. Abrir créditos adicionais suplementares até 7,5% do orçamento da despesa. Câmara Municipal de Boituva, em 3 de dezembro de 2004, Valdir de Campos, presidente, subscrito pelos demais vereadores. Dispenso a discussão e votação, com a mesma estar subscrita por todos os vereadores. Aprovada a emenda.
Projeto de lei número 046/2004, de 29/9/2004, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio para o exercício de 2005, já com emenda, com parecer favorável das comissões, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que concordar estão sentados, que discordar se levantam. Aprovado. Nada mais ou menos tratado, declaro encerrada a presente sessão. Bom dia a todos.